Neste terceiro olhar sobre o filme toma, sob o título analítico Tatalo Mãos de Tesoura, a proposta é avançar para além da relação de poder e da normalização do medo, concentrando a análise naquilo que o filme constrói de forma mais sutil e talvez mais perturbadora, o processo silencioso de desligamento da própria liberdade, não como ato dramático ou ruptura explícita, mas como uma sequência de ajustes internos que fazem com que o indivíduo deixe de desejar aquilo que antes considerava essencial. E desde as primeiras sequências percebe-se que Toma não é alguém privado brutalmente de escolhas, mas alguém que vai progressivamente redefinindo o que entende por escolha aceitável, e essa redefinição não acontece por imposição direta de Tatalo, mas como resultado de um ambiente emocional onde desejar mais passa a ser interpretado como imprudência, egoísmo ou risco desnecessário, e o filme é extremamente eficaz ao retratar esse deslocamento interno, porque não o trata como fraqueza moral, mas como adaptação humana a um contexto que recompensa a previsibilidade e pune a autonomia, e nesse sentido Tatalo surge menos como um carcereiro e mais como um catalisador, alguém que compreende que a liberdade não precisa ser retirada à força quando pode ser tornada inconveniente, e essa lógica é repetida ao longo de diversas cenas em que Toma se vê diante de pequenas decisões, aparentemente banais, mas carregadas de significado, como aceitar ou não uma sugestão, adiar ou não um plano pessoal, silenciar ou não um incômodo, e o que o filme mostra com precisão quase desconfortável é que a soma dessas escolhas mínimas constrói uma prisão sem grades, onde o indivíduo continua se movendo, trabalhando e interagindo, mas já não reconhece o próprio desejo como prioridade legítima, e uma das cenas mais reveladoras nesse aspecto é aquela em que Toma se dá conta, quase por acaso, de que parou de imaginar o futuro de forma livre, substituindo projetos por expectativas modestas e condicionais, sempre dependentes da aprovação implícita de Tatalo ou do ambiente que ele representa, e esse momento não é tratado como clímax narrativo, mas como um lampejo de consciência que surge e desaparece rapidamente, o que torna tudo ainda mais realista, pois na vida cotidiana raramente temos epifanias duradouras, apenas instantes de lucidez que competem com a necessidade imediata de manter a estabilidade, e o filme respeita essa complexidade, recusando a tentação de transformar Toma em herói tardio, optando por retratar um processo de despertar lento, cheio de ambiguidades, onde cada avanço é acompanhado de medo e cada recuo é justificado como prudência, e ao observar essa dinâmica, torna-se evidente que Tatalo Mãos de Tesoura fala menos sobre opressão explícita e mais sobre consentimento emocional, aquele tipo de consentimento que não é dado de forma consciente, mas construído ao longo do tempo por meio da repetição de pequenas renúncias, e essa abordagem torna o filme especialmente poderoso, porque desloca a responsabilidade narrativa de um antagonista facilmente identificável para uma zona mais desconfortável, onde o espectador é convidado a refletir sobre suas próprias escolhas e adaptações, e ao comparar essa obra com outros filmes que abordam a temática da liberdade, percebe-se que aqui não há discursos inflamados nem cenas de rebelião catártica, mas um questionamento silencioso sobre o preço da tranquilidade aparente, e o filme sugere que a paz construída sobre a negação constante de si mesmo não é paz, mas anestesia, e essa anestesia é retratada visualmente por meio de uma paleta contida, movimentos de câmera discretos e uma narrativa que evita picos emocionais, criando uma sensação de suspensão contínua, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, mas nunca acontecesse de fato. E essa escolha estética reforça a ideia de uma vida vivida em modo de espera, onde a ação é constantemente adiada em nome de um equilíbrio frágil, e Tatalo, nesse contexto, funciona como símbolo máximo dessa lógica, pois ele não precisa proibir, apenas sugerir, não precisa ameaçar, apenas lembrar o que está em jogo, e ao fazer isso, mantém todos ao seu redor em um estado de autocontenção permanente, e pessoalmente, ao analisar esse aspecto do filme, é impossível não reconhecer ecos de experiências comuns em que a liberdade é sacrificada não por medo imediato, mas por cansaço, por desejo de evitar conflitos, por necessidade de pertencimento, e o filme é honesto ao mostrar que esse tipo de escolha raramente é vivida como tragédia no momento em que ocorre, mas como alívio temporário, o alívio de não ter que decidir, de não ter que enfrentar as consequências de um posicionamento claro, e essa honestidade é talvez o elemento mais perturbador da obra, porque desmonta a narrativa confortável de que a perda da liberdade é sempre resultado de forças externas evidentes, mostrando que muitas vezes ela é construída com a nossa colaboração silenciosa, e à medida que Toma começa a reconhecer esse padrão, o filme não oferece soluções fáceis, pois não há um gesto único capaz de restaurar aquilo que foi abandonado aos poucos, e essa ausência de resposta definitiva é coerente com a proposta da obra, que não pretende ensinar como se libertar, mas provocar a pergunta sobre quando e por que deixamos de ser livres, e ao final, o que fica não é a imagem de uma vitória clara nem de uma derrota absoluta, mas a sensação de que a liberdade é algo que precisa
ser constantemente reafirmado em escolhas pequenas, muitas vezes desconfortáveis, e que sua perda não acontece de uma vez, mas em silêncio, enquanto nos convencemos de que estamos apenas sendo razoáveis, e nesse sentido Tatalo Mãos de Tesoura se estabelece como um filme profundamente adulto, que confia na inteligência emocional do espectador e se recusa a simplificar conflitos que, na vida real, raramente são simples, e ao encerrar esta terceira análise, fica evidente que a grande força de Toma está em sua capacidade de transformar o cotidiano em campo de reflexão ética e emocional, mostrando que as tesouras mais perigosas não são aquelas que cortam de forma visível, mas as que apararam nossos desejos até que deixemos de senti-los como nossos, e essa mensagem, transmitida sem didatismo e sem concessões narrativas fáceis, faz com que o filme permaneça ecoando como um incômodo necessário, lembrando-nos de que a liberdade não desaparece com um golpe, mas se desliga lentamente toda vez que escolhemos o silêncio em vez da presença, a adaptação em vez da consciência e a segurança aparente em vez da integridade interior.